Bem, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos hoje aqui no dia 12 de junho de 2019 e hoje nós vamos estar lendo aqui duas palavras. A palavra do dia de ontem e da noite, que eu acabei não lendo, acabei de descansar e não consegui levantar. Eu vou estar lendo hoje em nome de Jesus e depois eu vou estar lendo a palavra do dia de hoje, dia 12 de junho de 2019. Então, primeiramente, nós vamos estar lendo aqui, dia 11 de junho, do 13:22, Lucas 13:22 ao 35, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, Deus, em nome de Jesus, Pai, quero te agradecer, Deus, por mais essa oportunidade, Senhor, da leitura da Tua Palavra, Senhor, que o Senhor possa verdadeiramente falar comigo, Senhor, que eu possa sentir Tua presença, Senhor, lendo a Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus, o Espírito Santo, me ajuda, dê sabedoria, me dê inteligência, para compreender a Tua Palavra. Em nome de Jesus, assim te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. A porta é estreita, e percorria todas as cidades e aldeia, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e correr à porta e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vens, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão e Isaque e Jacó, todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. E virão do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Eis que os derradeiros há que serão os primeiros, e os primeiros há que serão os derradeiros. Jesus é avisado do ódio de Herodes. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus, dizendo-lhe: Sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhe respondeu: Ide e dizei àquela raposa: Eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Eis que a vossa casa vos deixará deserta,
E em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Pois bem, então finalizamos aqui a leitura dessa palavra de ontem. Vamos orar, vamos seguir com a leitura da palavra agora de hoje, dia 12 de junho de 2019. Hoje, nesse dia 12 de junho, nós vamos falando 2 Crônicas, do 12 ao 15. 12, 13, 14 e 15. 2 Crônicas. Deus castiga Roboão por causa da idolatria. Sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, que tinham transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e com 600.000 cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, tanto de líbios como suquitas e etíopes. Tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém. Então veio Samaías, o profeta, a Roboão e os príncipes de Judá, que se juntaram em Jerusalém, por causa de Sisaque, e disse-lhe: assim diz o Senhor, vós me deixareis a mim, pelo que eu também vos deixarei nas mãos de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor não derrame sobre Jerusalém, pelas mãos de Sisaque. Porém serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo e também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. E fez o rei Roboão em lugar deles escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, entrando o rei na casa do Senhor, vinham os guardas e os traziam e os tornavam a pôr na câmara da guarda. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não o destruísse de todo, porque ainda em Judá havia boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei em Jerusalém e reinou. Ora, Roboão era da idade de 41 anos quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome da sua mãe, Naamá, a Amonita. E fez o que era mal, porquanto não preparou o coração para buscar o Senhor. Os atos, pois, de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros das histórias
de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente, conforme relação das genealogias, e houve guerra entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Abias, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 10º, Abias reina e peleja contra Jeroboão. No ano 18º do rei Jeroboão, reinou Abias sobre Israel. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Micaía, filha de Uriel, da cidade de Gibeá, e houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias ordenou a peleja com um exército de varões belicosos, de 400.000 homens escolhidos. Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos varões valentes. E pôs-se Abias em pé em cima do monte Gemaraim, que está nas montanhas de Efraim, e disse: Ouvi-me, Jeroboão e todo Israel, porventura não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a sabedoria sobre Israel, a ele e a seus filhos, por um concerto de sal? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra o seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Beliel, fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão. E sendo Roboão ainda jovem, eterno de coração, não podia resistir-lhes. E agora cuidais e esforçai-vos contra o reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi. Bem sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, não fizeste para vós sacerdotes, como as nações das outras terras. Qualquer que venha consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daquele que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o deixaremos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor são os filhos de Arão, e os levitas se ocuparam na sua obra, e queimam ao Senhor cada manhã e cada tarde holocausto, incenso aromático, dispondo os pães da propiciação para a mesa pura, e o castiçal de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem. Para se acenderem cada tarde, porque nós temos o cuidado de servir do serviço do Senhor, nosso Deus. Porém, vós o deixaste. Eis que Deus está conosco à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas para dar alarme contra vós, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Mas Roboão fez uma emboscada em volta para darem sobre eles por detrás, de maneira que estavam em frente de Judá e a emboscada por detrás dele. Então Judá olhou, e eis que tinha de pelejar por diante
e por trás. Assim clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e os homens de Judá gritaram, sucedeu que gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo de Israel de diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas mãos de Judá, de maneira que Abias e seu povo fizeram um grande estrago contra eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos, e foram abatidos os filhos de Israel naquele tempo. E os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. E Abias seguiu após Jeroboão, e tomou a Betel com os seus lugares da sua jurisdição, e Josana e seus lugares da jurisdição, e a Efron com os seus lugares da sua jurisdição. E Jeroboão não recobrou mais nenhuma força nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. Abias, pois, se fortificou e tomou para si 14 mulheres, e gerou 22 filhos e 16 filhas. Os mais atos de Abias, tanto como suas palavras, estão escritas nas histórias do profeta Ido. Asa reina e vence Zera, o etíope. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar nos seus dias, e esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques. E mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. Edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, Judá: edifiquemos estas cidades e cerremo-las de muros, torres, as portas e ferrolhos, porquanto a terra ainda está cheia de diante de nós, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e Deus no repouso em redor. E edificaram, pois, e prosperaram. Tinham, pois, Asa um exército de 300.000. Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 em Judá, e traziam pavês e lanças, e 280.000 de Benjamins, que traziam escudos e ativavam o arco de todos estes. Todos estes eram varões valentes. E Zera, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1.300.000 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zafata, junto a Meraça. Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o
de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em Ti confiamos, e em Teu nome viremos contra esta multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. Asa e o povo que estava com ele peregrinaram até Gerar, e caíram tanto dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram aquebrantados diante do Senhor e diante de seu exército, e levaram dali muito grande despojo, e feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor estava sobre eles, e saquearam todas as cidades, porque haviam nelas muita presa. Também feriram as batalhas do gado, e levaram as ovelhas em abundância, e camelos, e voltaram para Jerusalém. Asa abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes e o achardes, porém se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não houve paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbava com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de todo Benjamim, como das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor, e ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, e de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham ele em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifícios ao Senhor do despojo, que trouxeram 600 bois e 600.000 ovelhas. E entraram no concerto de buscarem ao Senhor de seus pais com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilos, e com trombetas e com buzinas. E todo o Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhe deu repouso em redor. E também Maaca, mãe do rei Asa, ele a pôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera
A Asa é um horrível ídolo, e Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedrom. Os altos, porém, não se retiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, e trouxe as coisas que tinha consagrado de seu pai e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata, ouro e os seus utensílios. E não houve guerra até o ano 34º do reinado de Asa. Vamos só confirmar aqui. Do 12 ao 15, é isso aí. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, mais uma vez, Deus, graças eu te dou, Senhor, pela leitura da Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor, você está me ajudando, Senhor, ter me ajudado na leitura da Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor possa permanecer comigo, Senhor, na Tua presença no dia de hoje, Pai, em nome de Jesus, Pai. Perdoando os meus erros, guardando a minha vida, Senhor, guardando o meu dia, guardando os meus caminhos, Senhor, me livrando de todo mal, todo perigo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Guarda a minha vida, guarda o meu lar, guarda esse bairro, guarda cada uma da minha família, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Guarda o meu emprego, guarda os meus negócios, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim eu te agradeço, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém.